Meu nome é José Soares Ferreira Neto, trabalho aqui na FMVZ USP como professor desde 86, sou formado aqui também. E o que eu faço hoje é desenvolver atividade científica e didática para controle de doenças em populações animais. Para a gente fazer isso, assim, não só do ponto de vista teórico, para a gente exercer realmente controle de doenças em populações animais e sair um pouco de modelagens teóricas, nós temos que trabalhar com problemas reais. Então, a nossa proposta sempre foi fazer parcerias com os serviços oficiais para desenvolver projetos nesse sentido, né? Então, a partir dessa vontade nossa, né, nós fomos procurando parcerias com os serviços oficiais. Então, nós estruturamos aqui o que a gente chama de centro colaborador, que é uma nomenclatura que é usada aí no mundo inteiro, que é um grupo de epidemiologia, um grupo especializado em controle de doenças e populações da universidade com os serviços oficiais, os serviços que realmente executam as tarefas. E desde o início dos anos 2000 que a gente trabalha assim muito próximo do Ministério da Agricultura. Então hoje o que a gente faz? A gente dá apoio, não é? Apoio científico, vamos dizer assim, técnico e científico, para todas as iniciativas no Ministério da Agricultura no que tange ao controle de doenças. Tudo começa com uma demanda, não é? E aqui no Brasil as demandas mais fortes são as demandas internacionais. Então, para a gente conquistar esse mercado externo, não adianta você só ter um bom produto do ponto de vista de sabor e de aspecto, tem que ter segurança sanitária. Para fazer isso, o Brasil tem que controlar determinadas doenças, erradicar outras, não é? E mostrar o trabalho que está sendo feito em relação às doenças que os parceiros demandam. E tem as demandas internas também, porque o consumidor brasileiro ele também exige, né, um produto de origem animal com segurança sanitária. Aí o que acontece? Aí tem um nível central, que é o Ministério da Agricultura, que bola os programas. Bolado o programa, ele é compartilhado com os estados, e quem executa o programa, quem está lá na ponta, desenvolvendo as atividades e tal, é o Serviço Veterinário Oficial do Estado, né? Onde é que a gente entra aí? Onde é que a universidade entra? Na formulação desse programa. Então, a nossa intenção, a nossa proposta para o Ministério da Agricultura é ajudar os serviços oficiais e tal, as cadeias produtivas, a fazerem o máximo de controle com o mínimo de esforço e de recursos possível, da maneira mais racional possível. Como que a gente faz? A gente primeiro tem uma visão macro do problema, busca na literatura internacional e tal, quais são as melhores opções para resolver aquele tipo de problema, e onde tem especificidades, né, onde a gente não sabe se a experiência internacional vai dar certo aqui, nós temos que desenvolver atividade científica para ver qual que é o melhor jeito de fazer aquilo aqui. Dentro desse contexto do centro colaborador que nós temos com o Ministério e com os estados, um dos projetos mais robustos, mais antigos, é no âmbito do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Desse programa, nós temos desenvolvido atividade científica, a gente pode dizer, em três grandes vertentes, né? Uma primeira vertente, que é acompanhar com estudos transversais a situação dessas duas doenças nos estados brasileiros. Então essa é uma vertente. Nós temos uma outra vertente, que é um conjunto de estudos econômicos para ver, por exemplo, qual é o impacto econômico da tuberculose, qual é o impacto econômico da brucelose. Para cada real investido em controle de brucelose, tem R$ 1,6 de retorno.
E tem uma outra vertente, que é resolver problemas de sistemas de vigilância. Vai chegar um momento que os estados eles não querem mais controlar a doença, né? Eles querem erradicar a doença. Aí entra em ação uma coisa que a gente chama de sistemas de vigilância. O que é um sistema de vigilância? É uma outra coisa também bem complexa, que tem por objetivo, da maneira mais racional possível, detectar esses focos residuais que estão aí espalhados, né? E detectou o foco, saneia, né? A resposta da detecção é o saneamento. Você faz uma rotina de teste e saneia a propriedade. Tem uma vertente aqui da nossa investigação que busca soluções para problemas relacionados às operações de um sistema de vigilância. São três esses, a gente podia agrupar em três, né? Um são esses estudos transversais, para monitorar o andamento, tá? O outro conjunto são um conjunto de estudos econômicos, para dar racionalidade econômica para o processo. E o outro, sistemas de vigilância, né? Resolver problemas relacionados a sistemas de vigilância aqui no ambiente brasileiro. O tema do meu projeto é a modelagem matemática de estratégia de controle para a brucelose. Então o que eu faço? Eu simulo uma doença no computador e tento ver qual é a melhor maneira de acabar com essa doença do ponto de vista econômico. Ou seja, como que a gente pode despender alguns esforços para eliminar a doença e como que é a maneira mais eficaz de fazer isso, né? Como que a gente pode, com o mesmo esforço, conseguir um sistema mais eficiente de terminar com a brucelose no Brasil. O que eu pretendo oferecer é um chão muito sólido para algum debate de alguns temas importantes dentro do controle e da erradicação da brucelose, principalmente. Por exemplo, vale a pena a gente vacinar até que ponto, né? Até que ano a gente deveria vacinar um rebanho para a doença e a partir de que momento a gente partiria para uma estratégia de erradicação. Esse é o meu principal produto que eu tenho a oferecer no final dessa tese. Os dados que eu recebo foram os dados que eu uso, são os dados que a gente gerou em vários estudos de brucelose ao longo desses anos, né? No começo da década de 2000 e na década de 2010, mais ou menos, existiram 2 grandes trabalhos feitos aqui pelo nosso laboratório, né? E eu uso esses dados como input do meu modelo para simular a doença. A partir disso eu vou para dados de mercado, por exemplo, quanto custa um boi, quanto custa um bezerro, quanto custa a vacina, quanto custa uma série de indicadores para fazer essa simulação e no final das contas tentar entender o que vale a pena fazer do ponto de vista econômico. Bom, falando de uma maneira simplificada, o que é uma simulação computacional? É como se fosse um joguinho de The Sims, né? Então você tem ali um mundo virtual onde as suas ações geram consequências. Basicamente o que eu faço é a mesma coisa, só que com doenças. Eu tenho uma doença, né, que se eu não fizer nada ela vai evoluir de uma maneira, e se eu fizer isso ela evolui de outra, se eu fizer aquilo ela evolui de outra maneira completamente diferente. Bom, quais são os horizontes, né, para esse projeto aí de tuberculose e brucelose? Esses estudos transversais, eu acho que não tem fim, eles vão ser feitos agora daqui para frente sempre, né? Na parte de sistemas de vigilância, tem vários resultados sobre estratégias de genotipagem de isolados de boves. Nós temos um projeto grande também com Santa Catarina, que é desenvolver toda uma metodologia para avaliação de sistemas de vigilância para a brucelose. E da parte econômica, também, né, nós já temos alguns modelos básicos para fazer análise econômica e agora nós temos uma possibilidade de fazer uma análise econômica de custo-benefício bem refinado. Bom, o futuro do nosso centro colaborador é continuar trabalhando com o Ministério da Agricultura, com os estados, e não tem fim isso. Eu acho que essa parceria ela vai se intensificar, não tem prazo de validade, né? Mas é um desejo nosso ampliar um pouco essa nossa área de influência para países aqui da América Latina e também da África, que são os nossos parceiros naturais, né? Então a nossa intenção é manter essa parceria aqui, portanto, né, e expandir um pouco a nossa área de influência. Então vocês estão vendo que é um ganha-ganha. A cadeia produtiva ganha, né?
os serviços oficiais brasileiros ganham e a universidade também ganha. Porque a gente está trabalhando na nossa vocação, certo? E com problema real, com coisas que realmente acontecem e que a nossa contribuição vai ter um impacto positivo naquilo.